Vamos que vamos, né, pessoal? Então, agora a gente vai aprender a respeito de restrição interna, SCR, né, que é aquela nota de prejuízo junto ao Banco Central, que eu mencionei na primeira aula, e danos morais, né? A gente vai descobrir primeiro se você pode ter, se realmente você pode ter essa nota de prejuízo no Banco Central, como você faz para descobrir isso, e a gente também vai verificar se você teria direito aí a recorrer, né, a entrar com uma ação de indenização de danos morais, tá bom? Essa é uma aula super importante, tá? Eu diria que boa parte dos brasileiros desconhece essa questão, né? Por exemplo, talvez as pessoas, todo mundo que pagou alguma dívida um dia na vida com um baita descontão, tem nota de prejuízo no Banco Central e nem tá sabendo, tá? A gente só vai descobrir isso no momento em que precisar pedir um crédito mais alto, quando precisar financiar um carro, uma casa, ou pedir um empréstimo maior para investir no negócio, tá? Quando você sentar na cadeira de um gerente e com um score mega bacaninha e uma renda bacana também, e o seu crédito for negado, você vai lembrar de mim. E porque você vai descobrir que o seu gerente vai negar o seu crédito e provavelmente o motivo vai ser anotação de prejuízo no Banco Central, é o que eles chamam de restrição interna, tá bom? Então, ó, caneta e papel na mão, vamos começar, tá bom? E no final, assim, para evitar, para não deixar essa aula muito prolongada, a gente vai passar todos os slides e no final eu faço um comentário, tá legal? Então, bora lá. Restrição interna. A gente vai ver uma matéria do Fantástico, que já tem algum tempo, né? Onde eles se referem a respeito das ações revisionais, né? Então, assim, na verdade, essa matéria do Fantástico, ela foi feita por causa de uma denúncia, né, que ocorreu falando sobre essas listas negras dos bancos, tá? Ele é bem rapidinho, eu aconselho que você assista, tá bom? Para a gente começar a ver os slides na sequência. Falar de um outro assunto que também interessa o consumidor brasileiro, em outras palavras, você que está nos assistindo nesse momento. Estou falando da polêmica no mercado de crédito. Consumidores que recorrem à justiça pedindo revisão de financiamento não conseguem mais fazer compras à prestação. Eles entram para uma certa lista secreta e ilegal. Vamos oficiar todas as entidades financeiras perguntando a respeito ou não da existência dessa lista e os advogados que militam contra os bancos, perguntando a eles se eles sabem da existência da chamada lista negra. Em nota enviada ao Fantástico, a Federação Brasileira de Bancos afirma desconhecer qualquer banco de dados sobre ações revisionais. Também em nota, a Associação Nacional das Instituições de Crédito afirma que os bancos e financeiras fazem, dentro da lei, consultas a diversas bases cadastrais que podem incluir levantamentos de informações públicas do Poder Judiciário. Mas, segundo o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor. O descumprimento do artigo pode gerar a multa de até 30 milhões de reais. A coordenadora do PROCON do Rio Grande do Sul confirma que é discriminação negar crédito a quem entrou na justiça. Há um cadastro paralelo, há um cadastro negro, um cadastro pardo, que não é oficial e que restringe o direito das pessoas. O consumidor que tem o nome limpo na praça, mas não consegue crédito por causa de ação revisional, pode procurar o PROCON. Se possível, deve levar provas ou testemunhas. Falar de um outro assunto que também interessa o consumidor brasileiro, em outras palavras. Bom, vocês viram aí, então, né, essa matéria do Fantástico. Inclusive, assim, a gente tem até alguns cursos aí à venda no mercado que usam muito esse tipo de vídeo, né, de matérias televisivas, né, para embasarem, né, para reforçarem aí enfim, para darem mais credibilidade para esses cursos que estão vendendo aí, enfim, que prometem ensinarem, né, o pessoal a eliminar a restrição do nome, né? Infelizmente, o conteúdo que está sendo passado não vai resolver essa situação, porque essa questão da restrição interna, pessoal, não adianta você registrar reclamação no Banco Central. Esses cursos, em geral, eles ensinam você a registrar reclamação no PROCON, registrar reclamação no Banco Central, registrar reclamação no site do consumidor.gov.br. O registro de informação nesses órgãos
serve apenas para você se documentar. Nenhum deles vai resolver, nem vai eliminar essa restrição, essa nota de prejuízo, tá? Infelizmente, inclusive a gente vai te orientar justamente nesse sentido, para que você consiga eliminar essa nota de prejuízo junto ao Banco Central, você vai sim precisar ajuizar uma ação através de um advogado, né? Que pode ser um advogado dativo ou não, a gente recomenda que não seja, para que você consiga retirar essa nota de prejuízo do seu SCR, tá? Mas calma lá que acho que a grande boa notícia é que, além de eliminar a restrição, a nota de prejuízo que os bancos colocaram no seu nome junto ao Banco Central, que você também você pode solicitar uma indenização por causa disso, né? Vamos seguir com os slides para a gente saber se, primeiro, é o seu caso e, segundo, se você se enquadra aí num pedido de indenização, tá bom? Então, vamos lá. Aí a gente está dizendo o seguinte: restrição interna nos bancos, SCR. Tá? A inclusão de restrição interna em nome do consumidor faz parte de uma prática ilegal e ainda pouco conhecida da maioria da população. Dívidas pagas com desconto, ações revisionais, dívidas prescritas, todas acabam figurando no SCR como nota de prejuízo. Tá? E o que eu fiz? Para ilustrar melhor, eu acessei entrei no Banco Central e acessei o meu próprio cadastro para vocês poderem visualizar e entender melhor, né? Então, o que é SCR, pessoal? SCR significa Sistema de Informações de Crédito do Banco Central. É um banco de dados onde instituições financeiras, bancos e financeiras, operadoras de cartão de crédito, armazenam operações financeiras vencidas e a vencer, mensalmente junto ao Banco Central. Então, todo mês, toda operação de crédito que o consumidor movimenta vai para essa plataforma, tá? É um instrumento de registro e consultas de informações de crédito concedidas por instituições financeiras, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. Se você é empresário, tá? Toda operação de crédito que você contrata através da sua empresa também vai para o SCR da sua empresa. Então, você tem o SCR pessoa física e tem o SCR da sua empresa, pessoa jurídica, tá? Através desse banco de dados, é possível visualizar todas as operações financeiras contratadas pelo consumidor, seja cartão de crédito, empréstimo, cheque especial, vencidos e a vencer, dos últimos 5 anos ou mais, tá? Na ferramenta do Banco Central, que é o Registrato, só é possível visualizar dos últimos 5 anos, tá? Mas, francamente, é muito provável que os bancos tenham acesso a informações até anteriores a 5 anos. Então, assim, como é que você... eu compartilhei com você aí, é um print da tela, né, do site do Banco Central, tá bom? Então, aí é www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/SCR, tá? Se você copiar esse endereço e colocar aí no Google, né, você vai chegar nessa página, tá? Então, só para a gente fazer uma leitura, acho que talvez a visualização não esteja assim tão boa, né? Mas essa página está falando exatamente sobre o SCR, tá? Eu vou tentar ler junto com vocês. Então, Sistema de Informações de Crédito, né? Registros de crédito de clientes. Na verdade, assim, eu acho que para mim, eu vou tentar ampliar a tela para mim. Eu estou fazendo isso de notebook, mas assim, vocês vão ter condições de fazer a leitura do texto que consta nessa página, tá? E eles estão falando sobre o que é o SCR, o que ele representa, tá? Eu já vou para o segundo parágrafo, porque onde diz o que a gente precisa saber. Então, o SCR permite a supervisão bancária e a adoção de medidas preventivas com o aumento de eficácia da avaliação dos riscos, né? Assim, só para a gente, eu vou mencionar direto essa frase que está grifada em amarelo. Então, assim, eles estão dizendo assim: por meio dele é possível, né, verificar operações de crédito. Na verdade, assim, eles estão dizendo que, através da SCR, as instituições financeiras
leia-se, os bancos conseguem medir o risco de um consumidor, tá? Então, o SCR ele é utilizado aí como mecanismo de pesquisa para saber qual é o nível de risco de emprestar dinheiro para você. Deixa eu ir para a próxima tela. E assim, o fato o fato dos bancos alimentarem o SCR no Banco Central com informações sobre o nível de risco do consumidor, isso é questionável, tá? É questionável pelo entendimento do Código do Consumidor. Vamos ver quais são as leis que regem a proteção dos nossos dados no Código do Consumidor. Então, aí a gente tem o artigo 43, né, do Código de Defesa do Consumidor, que diz o seguinte, então, ali no artigo 43, o consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas e registros de dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes, né? Então, os cadastros de dados dos consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros, em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos. Então, esse primeiro artigo, ele fala também, ele endossa, na verdade, a lei de prescrição de dívidas, né? Então, informações que estejam relacionadas a dívidas, né, acima do período de 5 anos, ferem esse primeiro parágrafo do artigo. Segundo parágrafo, a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser computada por escrito, na verdade, comunicada por escrito ao consumidor quando não solicitada por ele. Então, cada vez que uma entidade compartilha, divulga os seus dados pessoais e financeiros, antes de compartilhar, ela precisa te comunicar, tá? E isso realmente não acontece na prática, né? Artigo número 3. O consumidor, sempre que encontrar indexação dos seus dados e cadastros, poderá exigir a sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 5 dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. Então, caso o consumidor enfim, fique ciente de que essas informações estão sendo divulgadas e de forma indevida, ele precisa estar notificando aí a entidade, né? Então, quando você entra com uma ação no Tribunal de Pequenas Causas, solicitando a retirada dessa nota de prejuízo, exatamente respondendo a esse artigo 3º, o parágrafo 3º do artigo 43 do Código do Consumidor, onde ele permite que você solicite, se manifeste contrário ao compartilhamento dos seus dados, né? Aí vem o parágrafo 4º. Os bancos de dados de cadastros relativos aos consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público. Consumada a prescrição relativa à cobrança do débito do consumidor, não serão fornecidas pelos respectivos sistemas de proteção ao crédito quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. Então, assim, inclusive assim, mesmo que a pessoa não tenha pago essa dívida, passado esse período de prescrição, e aí a gente entra na lei de prescrição de dívidas, as ferramentas de proteção ao crédito, elas não podem estar divulgando nenhuma nota, nenhuma informação que possa prejudicar o acesso ao crédito, né? Então, a gente já viu que depois de 5 anos, o seu nome não pode mais constar nem no Serasa, nem no SPC, e mesmo que você não tenha pago a dívida ainda, tá? Mas a gente vai, enfim, voltar a falar a respeito desse assunto de pagar ou não pagar, tem que pagar, tá, pessoal? Mas a gente já vai entrar mais profundamente nisso. Mas mesmo que você não tenha pago, se passou 5 anos, de fato, a lei de prescrição de dívidas pede para que todos os órgãos que contêm os seus dados cadastrais retirem essas anotações. E o que está acontecendo? No caso do SCR, do Banco Central, essas notas de prejuízo, elas estão lá mofando, juntando teia de aranha. Vamos aí para o 6º parágrafo. Então, todas as informações de que se trata o caput deste artigo devem ser disponibilizadas de formas acessíveis, inclusive para a pessoa
com deficiência, mediante a solicitação do consumidor, inclusive pela Lei número 13.146 de 2015, de vigência, né? Então, assim, esse artigo, o artigo 43 do Código do Consumidor, ele é muito claro com relação a o que pode ser exposto e durante quanto tempo pode ser exposto, tá bom? Então, quando o banco ele lança uma nota de prejuízo que pode prejudicar o consumidor de forma perpétua, já existe um entendimento da justiça negativo a esse tipo de atitude. E, na verdade, existe um entendimento de, quando a gente fala entendimento da justiça, é porque a gente vai ver aí nos próximos slides que já existem ações ajuizadas, ações ganhas, ações já o consumidor já foi, inclusive, até indenizado, tá? Então, tudo isso que a gente está ensinando aqui, pessoal, não é conto de carochinha, não é lenda urbana, como muita gente gosta de falar por aí na internet, tá? Tudo isso é lei, e lei existe para ser obedecida, tá bom? Então, tudo bem, o devedor, ele deve, ele não deve porque ele não quer pagar, porque é bonito dever. Ele deve porque teve problemas financeiros, teve problemas pessoais, principalmente no momento que a gente está vivendo agora, a economia, o país está numa situação terrível, a gente está vivendo um pós-pandemia, né? As pessoas precisam de acesso a crédito, e uma lei como essa, né? Esse mecanismo injusto dos bancos de lançar nota de prejuízo em cima de consumidores que já pagaram a dívida até há mais de 5 anos atrás e impedir que essas pessoas tenham acesso a crédito é uma medida extremamente draconiana, no mínimo, né? Então, vamos seguir? Além do artigo 43, bom, com relação à punição, né? Então, o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, ele diz o seguinte: dispõe sobre a proteção do consumidor e do caput das providências, né? Artigo 56. A infração de crimes deles cometidos ficam sujeitas conforme as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo da sua natureza civil e penal, defendidas em normas específicas, né? Então, multa, enfim, na verdade, tudo isso aí que está relacionado são sanções, são multas previstas na lei do consumidor, caso a entidade pratique essa punição, tá bom? Eu estou mencionando o Código de Defesa do Consumidor, pessoal, não é para vocês, assim, não é você que vai ter que usar esses códigos e essas leis e toda essa... Você não precisa entender de nada disso, tá? Eu estou, na verdade, passando esses detalhes para você ficar mais tranquilo e saber que a gente não está aqui ensinando algo que é ilícito, a gente está falando para você de situações reais, a gente está documentando você, mostrando que existem leis que defendem aí a sua posição de consumidor, tá bom? Assim, só para complementar, a gente ainda tem a Lei Complementar 105, né, que fala sobre sigilo das operações financeiras do consumidor, né? Então, aí a gente está falando o seguinte, artigo 1º, as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas de serviços prestados. São consideradas instituições financeiras, para os efeitos dessa lei complementar, bancos de qualquer espécie, distribuidoras de verbas imobiliárias, corretores de câmbio e valores imobiliários, sociedade de crédito, financiamento e investimentos, sociedade de crédito imobiliário. Então, todo esse tipo de empresa que é classificado como banco, né, ou então agente financeiro, essas empresas elas precisam prezar pelo sigilo de informações do consumidor, tá bom? Então, mais aí o respaldo da Lei 105, né? Bom, agora vamos falar de vida prática agora, pessoal. Aí eu compartilhei no canto direito da tela, por exemplo, uma das dívidas que eu paguei através da Recovery, né? Que é uma das assessorias de cobrança mais conhecidas do Brasil, inclusive uma das mais sérias, né? Eu fiz o pagamento de um acordo, né? É um acordo com o débito. Na verdade, o acordo foi feito no dia 16 de março de 2020, mas essa dívida é bem mais antiga, né?
o pagamento foi feito por R$229, né? Então, o que a gente está falando? Paguei a minha dívida através do acordo com a assessoria de cobrança. Se o débito foi pago, em tese, o banco não deveria manter uma nota de prejuízo no seu SCR, mas isso está ocorrendo. Então, isso aí é só para ilustrar o que eu estou falando para vocês desde o princípio. Várias pessoas ao longo da vida, se algum dia seu nome foi negativado e você pagou contas com desconto, saiba que as chances de você ter uma nota de prejuízo são reais, tá? Agora vamos saber como que a gente descobre se tem ou não tem. Eu compartilhei ainda dentro do site do Banco Central, né? Só para a gente entender o que faz parte o que está incluído, né? O que é compilado, o que é registrado no seu SCR junto ao Banco Central. Então, assim, fazem parte do SCR para efeito de análise, empréstimos e financiamentos, adiantamentos, operações de arrendamento mercantil, coobrigações de garantias prestadas, compromissos de crédito não canceláveis, operações baixadas como prejuízo e créditos contratados com recursos a liberar. Então, por isso que a gente grifou aí, tá? Esses grifos em amarelo, verde e azul fomos nós que fizemos. Então, aí, nesse grifo verde, por exemplo, operações baixadas com prejuízo. Isso que a gente está falando aqui, cada vez que o banco, a dívida foi paga através de um acordo, então, assim, são notas de prejuízo. Então, operações baixadas com prejuízo, isso é compilado no seu nome, tá? Então, demais operações que impliquem risco de crédito, tá? Então, assim, cada vez que você pagou a sua dívida aí com um desconto absurdo e demorou para pagar, você é caracterizado como um cliente de risco, tá? Não importa quanto tempo passe. E eu acho que isso acho que é o mais burro, tá? Eu acho que esse sistema bancário, esse sistema de compilação de dados feitas pelos bancos e Banco Central, isso precisa mudar urgentemente. Esses critérios que eles estão utilizando, eles podem são critérios que podem funcionar num país de primeiro mundo, né? A gente está falando do Brasil, onde a taxa de desemprego é de quase 15%, onde metade da população está negativada, tá? Então, o que é a vida do brasileiro? Vocês sabem disso, a gente entra e sai do Serasa, a gente entra e sai das dívidas mais de uma vez ao longo da vida. A gente entra e sai. Por quê? Porque a gente vive num país onde 70% da população não pertence à classe média, né? Mais de 70% da população é classe baixa, né? Então, essa é a nossa realidade. E quando essa pessoa entra pela primeira vez com dívidas e depois ela paga essa dívida, né? Logo depois que a pessoa liquidou as dívidas, botou a vida em ordem, essa pessoa ela é financeiramente apta novamente. Se o banco resolve lançar uma nota de prejuízo e punir você para o resto da vida, isso é uma medida extremamente burra. Por quê? Ele está deixando de refazer, de renovar o relacionamento com essas pessoas que, num determinado momento da vida, não tinham condições, não tinham perfil financeiro adequado, mas que depois de alguns anos elas acabam se recuperando e voltam a ser pessoas financeiramente ativas, né? E, nesse momento, o banco está sendo extremamente burro. Por quê? Porque ele poderia, sim, estar fazendo oferta de produto para essas pessoas e quando ele lança uma punição perpétua, onde ele nega crédito para aquelas pessoas que já estão com score devidamente positivado, é uma medida burra, mas principalmente uma medida injusta para com o consumidor, tá? Então, assim, isso fere a lei de precificação de dívidas, isso fere, inclusive, artigos do Código Civil, né, inclusive até do Código Penal, né, onde prisão perpétua no Brasil não existe, né, pessoal? Então, a punição perpétua no Brasil não cabe, né? Vamos seguir adiante? Aí a gente tem, mais uma página do Banco Central, né? Então, para instituições financeiras. Então, como é que o SCR atende, né? O que ele oferece para as instituições financeiras? Como instrumento de gestão de crédito, o sistema ajuda na atuação responsável das instituições financeiras. Ele contribui para a qualificação dos riscos por meio da compreensão da capacidade
de pagamento dos clientes. Em qualquer caso, para consulta, aí, olha só, por que a gente grifou? Inclusive, assim, vocês vão perceber que, juridicamente falando, o Banco Central, os bancos costumam responder nas ações na justiça, alegando que eles não são um órgão de restrição, de restrição cadastral, quando na verdade são, né? Então, assim, a partir do momento que eles oferecem um serviço para os bancos, né? Então, assim, vou repetir, ele contribui para a qualificação dos riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes, ou seja, ele vem sendo, sim, uma ferramenta. O SCR do Banco Central, ele vem sendo utilizado como um medidor de risco, sim, para a concessão de crédito pelos bancos, né? Então, quando na justiça um banco se defende dizendo que o SCR, que as informações transferidas para o SCR não podem ser utilizadas como não é uma plataforma que pode ser considerada como um órgão de restrição de crédito, essa própria página diz completamente o contrário. A partir do momento que um órgão ele pode determinar se um cliente oferece risco X, Y, Z, ele está, sim, atuando como um órgão de proteção ao crédito, né? Em qualquer caso, para consulta, e é necessária a autorização do cliente. Aqui está bem claro, dizendo que para que instituições financeiras possam medir o seu grau de risco, é necessário que você autorize essa consulta. Então, essa, na verdade, acaba sendo uma pegadinha, pessoal, porque na prática, como é que funciona? Cada vez que você solicita um empréstimo numa instituição financeira, seja banco, financeira, cartão de crédito, não importa, quando você solicita uma simulação, quando você solicita qualquer tipo de produto, principalmente quando a gente faz essa solicitação pela internet, pelo celular, não importa, até pelo próprio banco, quando você vai solicitar um empréstimo, no próprio formulário que o gerente entrega para você, tem lá em letras bem miudinhas, você está autorizando o banco a consultar o seu SCR, tá? Então, assim, quando eles colocam isso aqui, em qualquer caso, para consulta, é necessária a autorização do cliente. Até parece, né, que eles vão ficar ligando para a gente pedindo autorização para compartilhar nossas informações que estão guardadas lá no Banco Central. Porque, na prática, toda vez que você vai pedir um empréstimo, está lá nos termos e condições do aplicativo, do site ou do próprio formulário preenchido com o gerente na agência, em letras miúdas, já consta lá nos termos de uso que você autoriza a instituição a realizar todas as pesquisas no seu nome, tanto o SPC Serasa quanto também no SCR, tá? Então, acaba sendo uma pegadinha para o consumidor, ele acaba sendo obrigado a autorizar essa consulta, né? Então, mesmo que seu nome esteja limpo no SPC e no Serasa, poderá ter seu crédito negado devido às informações no SCR. Aqui, eu estou compartilhando com vocês dentro do registrato, né? Então, assim, ali tá lá, é um print da tela do Banco Central. Eu acessei o meu registrato, tá? Então, eu estou compartilhando a tela para vocês visualizarem, tá? Tá vendo? No primeiro círculozinho, tá aqui, database, junho de 2017. Então, aqui, 2017/06. Então, é uma anotação de uma nota de prejuízo de junho de 2017, pessoal. A gente está em 2022, né? Então, assim, deixa eu verificar, 2017, eu não sou boa de conta. 2017 menos 2022, opa. Ai. Então, na verdade, assim, 5 anos, né? Então, assim, 2017 para junho de 2017 para agosto de 2022, já são 5 anos, pessoal. Só que tá lá, ó, nota de prejuízo, 7.303. Banco Bradesco, 7.303. Banco do Brasil, 1.805. Aí depois, enfim, tem todas essas, tipo assim, todas essas... no total geral, são 1, 2, 3, 4 notas de prejuízo. Então, assim, por isso eu tive meu crédito, meu pedido de financiamento imobiliário negado, né? Porque essa nota de prejuízo,
figura negativamente na consideração de aprovação do crédito, tá bom? E como é que eu descobri isso? Primeiro, eu descobri na hora menos adequada. O correto é que você procure informação, procure descobrir se você tem isso hoje, o mais rápido possível, tá? Por quê? Não deixa para resolver isso só quando você for precisar tomar um empréstimo, só quando você for... Sabe, esse curso, na verdade, é para que você se antecipe, tá? Você descubra se você tem essa nota de prejuízo imediatamente, para que quando essa nota de prejuízo for retirada do seu nome, você possa aí realizar os seus sonhos, né? Então aí, como saber se tem nota de prejuízo no SCR? Então assim, você vai acessar esse site que é registrato.bcb.gov.br/registrato/login/, tá? Então, clique se você não tiver o seu cadastro, se você nunca acessou esse site, você pode efetuar o seu cadastro, tá? Ou se você já acessou, mas nem lembra mais a sua senha, então ou você se cadastra ou você clica em esquecer a senha, que você vai receber um e-mail para fazer a redefinição de senha, tá? Então, para que você descubra se você tem ou não essas notas de prejuízo, é necessário você acessar o seu registrato, tá bom? É muito importante, pessoal, inclusive assim, nos últimos meses, agora esse ano e no ano passado, até o Banco Central começou a convocar as pessoas, né, para devolução de taxas indevidas cobradas ilegalmente pelos bancos, né? Então, muita gente fez, se registrou, né, já tem a senha do registrato. Mas eu percebi que durante um tempo eles cancelaram a abertura de novas senhas, tá? Então, se você ainda não tem a sua senha, não tem acesso ao seu registrato, pode ser que você não consiga acessar, tá? Mas aí eu vou explicar para vocês como que vocês podem, se vocês não tiverem acesso a essa ferramenta do Banco Central, se vocês não estão conseguindo acessar, tem outras, você pode estar procedendo de outra maneira, que eu vou explicar para vocês mais adiante, tá bom? Então, aí, o compartilhamento da tela da área logada, né, do meu registrato, tá bom? Então, ali onde a gente está passando esse círculo amarelinho à sua esquerda, tá vendo? Quando você acessa o registrato, e você vai direto para essa tela aí, tá? Então, ali tem na aba do lado esquerdo, onde está escrito relatórios, né? Tem o CCF, que seria o cheque consulta de cheque sem fundos, que você também pode estar consultando, né? Tem outros relatórios. Tem o SCR, que é isso que a gente está falando, por isso que eu passei o círculo amarelinho. Tem o CCS, o CADIM, né? PIX e câmbio. Então, assim, o que a gente está falando agora o CCF é bem legal também, vocês podem consultar para saber se vocês têm cheque sem fundo aí rodando na praça, tá? Nesse momento, a gente está falando do SCR, então você vai clicar aí nessa aba, SCR. Quando você clica no SCR, a gente vem para essa tela aqui, tá? Então, empréstimos e financiamentos, SCR, tá? E aí, eu volto a repetir, então aparece o relatório para mim, database, está pegando lá desde junho de 2017 e as notas de prejuízo aparecem ali na lateral, com os valores, tá? O que você vai fazer? Você vai imprimir esse relatório, tá? Salvar esse relatório em PDF no computador, né? Ou então, se você estiver usando o celular, dá um print na tela, né? Mas preferencialmente imprime em PDF também no celular e guarda como documento. Ou eu acho mais importante, é muito importante que você imprima o documento, tá? Na pior das hipóteses, pega um caderno e uma caneta e anota aí o nome do banco e o valor da nota de prejuízo, tá? E a data base. Mas o ideal é você dar um print ou principalmente imprimir esse relatório em PDF. Agora a gente vai passar por uma parte super importante, tá? Então, assim, com relação a esse assunto, né? Poxa, Patrícia, você tá dizendo, então, que se eu tiver uma nota de prejuízo no Banco Central, isso me prejudica, já entendi, né? Mas, assim, o que eu posso fazer a respeito? Então, depois que você descobre, né, que você fica sabendo que você tem essa nota de prejuízo no Banco Central, o que você pode fazer a respeito, né? O que é a justiça, assim... o que a justiça diz a respeito disso, né? Qual é o entendimento da justiça?
Então, assim, entendimento, na maioria dos casos já julgados, né, todos os casos falam muito a respeito de penalidade perpétua. A gente colocou a imagem dessa pessoa, né, com uma bola de ferro no pé. Quando o banco ele acaba colocando uma nota de prejuízo no seu nome, vocês viram que no meu caso, né, a nota de prejuízo ela está desde junho de 2017. Nós estamos em agosto de 2022. Eu não devo nada para ninguém, já paguei todas as dívidas. Com acordo, com redução dos juros, sim, mas essa redução ocorreu porque alguém me ofereceu um acordo, né? Eu só paguei dessa maneira porque alguém me ofereceu uma proposta, senão eu não teria pago, eu teria pago de forma diferente, não é verdade? Então, paguei com um valor muito abaixo? Paguei, mas eu paguei, então eu tenho razão. Então, assim, não cabe, inclusive assim, já se passaram 5 anos, não cabe essa penalidade no Banco Central no meu nome, essa nota de prejuízo no meu nome. Até hoje no Banco Central não faz o menor sentido e fere todas as leis que a gente acabou de verificar, né? Na prática, vamos ver o que está acontecendo aí nos tribunais pelo país, né? Aí eu compartilhei os próximos slides são de prints de processos de pessoas que já ganharam na justiça, tiveram a ganho de causa na justiça, né? Pessoas que solicitaram via judicial a eliminação do SCR, né, do Banco Central, e além da eliminação da nota de prejuízo, também solicitaram indenização de danos morais, tá bom? E a gente vai verificar caso a caso, inclusive a gente fez questão de colocar aí na tela para vocês, é interessante até vocês anotarem esses números aí, são números de referência, números de processo, que vocês podem copiar esses números e colocar no Google, que vocês vão chegar até o processo na íntegra, tá? O processo na íntegra, vocês vão saber quem moveu o processo, quando ocorreu, quanto tempo levou, tá? Tudo isso a gente deixou de uma forma assim bem clara para mostrar para vocês que isso é uma coisa completamente real, possível, que já está acontecendo. Só que, infelizmente, a grande maioria dos brasileiros não sabe disso e não está correndo atrás dos seus direitos, tá? Nesse caso aí, nessa tela, a gente está falando... Deixa eu ler o que está escrito, né? Assim, o entendimento dessa corte é no sentido de que Sisbacen se equipara... Essa é a grande briga, pessoal, tá? Quando a gente fala de entendimento da justiça a respeito desse assunto, para saber se o Sisbacen, o Banco Central, a grande briga é saber se nos tribunais, a grande discórdia é determinar se o Sisbacen pode ou não ser enquadrado como instituição tipo de análise de crédito, tá? Então, a resolução desse processo aqui, por exemplo, então, assim, recurso especial 18.115.31 do Rio Grande do Sul, em 2019, 0119.833, dígito 9, né? Indenização, dano moral, no valor de R$5.000. Vamos ler o que está escrito aqui. Isso aqui é só a parte final do processo, tá, pessoal? Assim, entendimento desta corte é no sentido de que o Sisbacen se equipara, sim, às instituições restritivas ao crédito, tais como Serasa, SPC, e desse modo que a inscrição indevida gera o dever de compensar os danos morais sofridos por aquele que teve seu nome negativado. Antes do exposto, com base na súmula 568 STJ, dou provimento ao recurso especial a fim de reconhecer a ocorrência do dano moral, bem como fixar a compensação correspondente ao valor de R$5.000 incididos juros de mora desde o evento dado na súmula 54 do STJ e correção monetária a partir da data de arbitramento, súmula 362 do STJ, invertendo se os ônus sucumbíveis fixados, inclusive assim, invertendo se os ônus sucumbíveis fixados nessa sentença. Publique-se, intime-se, Brasil, 14 de abril de 2020, ministro Ricardo Vilas Boas Cuerva, relator. Então, o relator desse processo foi o doutor Ricardo Vilas Boas Cuerva, tá? No Tribunal do Rio Grande do Sul, tá? Então, essa foi uma decisão favorável, né, onde ficou determinado que sim, nesse processo, ficou entendido que o Sisbacen é sim equiparável
a instituições, né, de restritivas ao crédito, e ele, nesse caso, o Sisbacen foi equiparado ao Serasa e ao SPC. E, como tal, né, ele não poderia, né, na prática, estar lançando uma nota de prejuízo sobre uma pessoa que já quitou a sua dívida e cujo prazo já prescreveu aí os 5 anos, tá bom? Vamos ver outro precedente. Referência para pesquisa, resposta 732189, também do Rio Grande do Sul, recurso especial 2 de 2005, /0039958, dígito 8, né? Vamos lá. Quarta turma, né? Então, assim, o banco recorrente permitiu que a autora pagasse débito antigo. Olha só, exatamente mais ou menos o meu caso. A minha história, e eu garanto que, se não for a sua história, é a história de milhões de brasileiros. O banco recorrente permitiu que a autora pagasse débito antigo, originado de adiantamento de depositante em conta corrente, conjunta com seu ex-marido, para que isso lhe ofereceu abatimento de liberação de restrições cadastrais. Então, assim, ela tinha um débito antigo com o banco e foi feito um acordo, né, um abatimento, e para que ela fosse liberada das restrições cadastrais. Sucede que, mesmo após o pagamento da dívida, persistiram restrições internas impostas pelo banco, como a não concessão de talões de cheque e créditos, além de limite dos serviços do CDC. Para o ministro relator, se o banco permitiu à autora a composição do seu débito, ou seja, aquela velha história, se o banco te oferecer um acordo, seja ele baixo, alto, gordo ou magro, foi o banco que te ofereceu uma proposta. Então, assim, e você efetuou o pagamento dessa proposta, então o banco não deve mais lançar ele não pode limitar mais os serviços, a oferta de serviços para você, porque você cumpriu a tua parte no acordo. Continuando, permitiu à autora a composição do seu débito. Então, inexiste razão de ele restringir o uso do talonário de cheques para a movimentação de valores existentes em sua conta, pois se cuida de saque usual e não havia qualquer arresto ou penhora sobre tais depósitos. Assim, concluiu que bloquear ou dificultar a retirada dos valores depositados em conta corrente pertencentes ao cliente via cheque causa constrangimento, aborrecimento acima do admissível. Por isso, deve ser reparado pelo banco por configuração de dano moral. Por outro lado, afirma ser razoável, após a inadimplência, inclusive à época houve restrição em órgão cadastral, e pelo abalo da confiança antes depositada na cliente, que haja outras restrições, como não concessão de crédito, CDC, etc., que não são necessários para a manutenção e movimentação da conta corrente da cliente. O ministro Luiz Felipe Salomão também observou que, mesmo se houvesse inadimplento, é absolutamente ilegal impor restrições ao uso de talão de cheques ou reter cartão que viabilize o acesso para a movimentação de numerário da conta do cliente. Diante do exposto, a turma deu parcial provimento ao recurso do banco para adequar o valor da indenização e a multa fixada. E aí a resposta foi a 732, se você procurar aí no Google, 732-189-RS do Rio Grande do Sul. O relator aqui é o ministro Aldir Passarinho Júnior, julgado em 9 de março de 2010. Vamos lá. Mais um, pessoal, mais um precedente. Então, esse print de tela ficou bem ruinzinho, mas a gente está colocando um círculo aí em volta também. Foi mais um ganho de causa, né? Também, onde você tem aí o número do recurso especial, né? Onde, tipo assim, também ocorreu a indenização no valor de R$5.000, tá? Cada número desse daí, se jogar no Google, você chega no processo completo. Tá aí, mais um print, mais um caso, mais um precedente. Apelação civil 700-7794-7745. Joga no Google que você vai ter acesso ao processo completo. Vou ler aqui rapidamente, mas os próximos eu só vou deixar vocês visualizarem a tela, tá? Responsabilidade civil, inscrição no Sisbacen, dano moral. Em princípio, a informação no Sisbacen equivale à inscrição em órgão de proteção ao crédito, ou seja, mais
um entendimento favorável ao fato de que o Sisbacen pode sim se equiparar, né, a um órgão de proteção ao crédito, tendo em vista que se constitui uma ferramenta utilizada para negar ou conceder crédito aos seus clientes, quando o julgamento do recurso especial, aí tem um número, né? Então, assim, teve um recurso especial que está servindo de referência para vários casos, tá? O número do recurso, e é muito importante vocês anotarem esse número, é 845317/RS, que é do Rio Grande do Sul, no STJ. Firmou a tese de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil, né, o SCR Sisbacen, equivale aos cadastros de inadimplentes de natureza privada, tais como SPC e Serasa, e afins, não caracterizado, ausente a comprovação de origem da dívida e da contratação declarada a exigibilidade do débito e reconhecida a irregularidade do registro em cadastro. Então, ficou caracterizada a irregularidade do registro em cadastro de inadimplentes, sendo indevida a inscrição do nome da parte da autora dos cadastros de inadimplentes. É caso de dano moral, olha só, pessoal, leiam bem, é caso de dano moral puro, passível de indenização, o qual independe de comprovação de dado efetivo. Dano, um termo jurídico, né? Dado in re ipsa. O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito de penalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, né? Então, sentença mantida na sua integralidade, tá? Apelo não provido. Então, aqui foi uma apelação que o banco tentou apelar, né? E a resposta foi: meu filho, você está mais do que errado, você está simplesmente sem razão, né? Aí tem o número da apelação, é 70077947745. 10ª Câmara Civil, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, relator, Dr. Marcelo César Müller, julgado no dia 26 de 7 de 2018. Então, gente, por que a gente trouxe a coisa tão desenhada? É para vocês saberem que vocês precisam tomar atitude caso vocês estejam sendo lesados, tá? Já existe, então, aí entendimento da justiça. Quando a gente mostra esses casos, esses processos que já foram julgados, já foram ganhos para vocês, é para que isso serve de precedentes, tá? Então, basta você procurar um advogado, inclusive você pode até mostrar esse curso para o seu advogado. Enfim, ele vai dar provimento ao seu pedido com muita facilidade. Esse aí é mais um caso, enfim, vou ler só um pouquinho também. O número está em cima, apelação civil 2021-821-0127, Rio Grande do Sul, TJ, né? Então, apelação civil, responsabilidade civil, inscrição no Sisbacen, dano moral. Gente, então assim, mais um processo ganho, mais um processo julgado e ganho. Então, apelação 202-082-417, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tá? Processo 66 de 2020, 824-0017. Também julgado e causa ganha pela consumidora. Mais um recurso especial, número 1635-917. Recurso especial, negócios jurídicos bancários, declaratório de inexistência de débito, antecipação de tutela. Toda vez que você lê antecipação de tutela, quando o seu advogado entrar, ele entra com pedido de antecipação de tutela, que é solicitação da retirada da nota de prejuízo imediata, tá? Inscrição no SCR, Sisbacen, recurso provido. Então, assim, vou ler rapidinho. Número 1, a jurisprudência do STJ possui entendimento uniforme. Quando eu digo uniforme, é entendimento total, é concordância total. No sentido de que o Sistema Central de Risco de Crédito, o SCR, sim, instituição restritiva de crédito, por avaliar a capacidade de pagamento do consumidor, de modo que a inscrição no Sisbacen SCR é semelhante àquelas realizadas nos cadastros restritivos, porquanto inviabiliza a concessão de crédito ao consumidor. Então, assim, se o Serasa e o SPC não podem
negativar o seu nome depois do período de restrição de dívidas, nem o Banco Central pode estar fazendo isso, nem o banco onde você fez o acordo pode estar fazendo isso, porque esse aqui é o entendimento da justiça, tá? Eles estão equiparando o Sisbacen ao SPC e o Serasa. Então, assim, se o SPC e o Serasa seguem a lei e eles não mantêm o seu nome negativado depois de 5 anos, o SCR do Banco Central também não deveria estar fazendo isso. O problema é que ele está fazendo isso, na maioria dos casos, e a maioria dos brasileiros não sabe disso. Recurso especial provido, STJ, aí tem aí, né, o número do processo, etc, etc. Quarta turma, o relator foi o ministro Luiz Felipe Salomão, né, tem aí todos os dados. Enfim, mais uma apelação, tá, que vocês podem ler com calma. Aí está o número do processo para vocês também fazer a busca na internet. Inclusive, assim, pessoal, eu deveria ter falado isso logo no primeiro vídeo, né? Essa plataforma, assim como no YouTube, sabe quando você usa o YouTube e você pode paralisar a visualização do vídeo no determinado ponto, é só você clicar lá, ou você pode antecipar a visualização, você pode aumentar a velocidade, ou você pode ir para o começo, para o meio, para o final do vídeo. Aqui você também pode, tá? É só você clicar aí nesse ícone de engrenagem, né? E você pode acelerar a exibição do vídeo, mas você também pode paralisar, tá? O que eu aconselho você a fazer é o seguinte, cada vez que aparecer essas páginas onde tem o print da tela com o número do processo, dá um print na tela, tá? E quando você estiver falando com o seu advogado, apresenta todos esses prints para o seu advogado, porque tudo isso aí é útil para ele, são precedentes que ele vai utilizar no seu processo. Vamos em frente. Tá aí, o processo de 2014-031. Gente, assim, não faria o menor sentido eu estar printando aqui para vocês todos os processos já tramitados, julgados e ganhos, tá? Porque é muita coisa, né? Graças a Deus, tem gente sendo bem aconselhada aí, tá conseguindo ganho, mas eu procurei colocar aí alguns, né, pelo menos, para que você tenha mais segurança ao tomar providência, tá bom? A gente já está chegando a 52 minutos de vídeo, eu vou tentar me agilizar aqui, mas o mais importante é vocês saberem que já existe o entendimento da justiça com causas ganhas, tá? Então, vamos lá. E agora? E agora, José? Como proceder? O que eu vou fazer na minha vida, Patrícia? Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, a gente tem, assim, eu acho que o Tribunal de Pequenas Causas é um órgão maravilhoso da justiça, porque, diferente da justiça comum, tudo que você dá entrada pelo Tribunal de Pequenas Causas, né, ocorre de uma maneira muito mais rápida, tá? Então, quando você entra pelo Tribunal de Pequenas Causas, a primeira audiência de conciliação, ela costuma ser marcada logo nos primeiros 3 meses, né? Então, você não fica lá 5, 10, 5 anos, 4 anos esperando. Tudo acontece de uma maneira muito rápida, tá? Então, a nossa dica para você, e inclusive é muito provável que o seu advogado também faça isso. Se ele não fizer, você fala, eu quero entrar pelo Pequenas Causas, porque você já sabe que vai acontecer mais rápido, tá? Então, assim, o julgamento é muito mais rápido. A gente vai falar a respeito de como você vai, então, requerer, né, os seus direitos através do Tribunal de Pequenas Causas. Vamos lá. O que devo pleitear? Né? O que seu advogado vai solicitar nesse pedido? Tá? Então, são 2 coisas que você vai pedir. Eliminação da restrição interna no SCR. Então, você vai pedir no processo para que o seu advogado solicite a tutela antecipada, que ele chama, o meio jurídico chama isso de tutela antecipada, né? Vai pedir para que o seu advogado solicite a eliminação dessa nota de prejuízo maldita no seu SCR. Por quê? Porque, digamos que você não consiga nenhuma indenização, por exemplo, essa maldita dessa anotação negativa, ela precisa sair do seu nome. Por quê? Principalmente se você é uma pessoa jovem, poxa vida, você tem uma vida pela frente, não faz o menor sentido. Daqui a alguns anos você constituir a sua família, você vai querer ter um imóvel seu, né? Então, ou então você vai precisar tomar um empréstimo maior para investir no seu negócio. Não faz o menor sentido. Se você for uma pessoa
financeiramente ativa, não faz o menor sentido você ser punido por uma anotação de prejuízo feita pelo banco na época em que você passou por uma dificuldade, tá? Então, a primeira coisa que você vai pedir no processo, eliminação da restrição interna, da eliminação da nota de prejuízo, tá bom? E, em segundo lugar, nessa ação que vai ser ajuizada no Tribunal de Pequenas Causas, você vai solicitar a indenização por danos morais conforme o seu advogado lhe orientar, tá bom? Então, como proceder na prática? Primeira coisa, se ainda não efetuou o pagamento da dívida, pague o quanto antes, verifique se existe proposta no site do Serasa Limpa Nome. Então, assim, gente, você só vai poder solicitar, assim, a nossa orientação é só solicite, né? Você só tem direito de recorrer, né, na justiça, se você já pagou a sua dívida. Não adianta nada. Ah, Patrícia, a minha dívida já caducou. Meu amigo, dívida não caduca, tá? A gente vai falar um pouquinho a respeito disso mais adiante. Então, assim, primeira coisa, pague a sua dívida. Se você não pagou, pague e pague o quanto antes, tá? Guarde o comprovante, guarde o acordo. Entra lá no site da Serasa, procura lá na aba de propostas. Se você tiver proposta, já paga, já quita, tá bom? Porque você vai precisar desse comprovante, tá? Então, se você ainda não pagou a sua dívida, pague. Porque senão, se você não pagar, você não vai ter razão, tá? O entendimento da justiça, não, você enfim, quem é devedor não tem razão, tá? Mas se você já pagou, e eu garanto que, no meu caso, por exemplo, a maioria das pessoas já pagou, são dívidas, assim, mega antigas, tá? E continuam lá te penalizando, mas que já foram pagas há algum tempo. Então, se você não pagou a dívida, então, repetindo, se você não pagou a dívida, não tem o direito de reclamar, ok? Separe todos os documentos relativos à dívida, como comprovante de pagamento do acordo com o banco e com assessoria de cobrança. Se você efetuou esse acordo, como eu, através do Serasa Limpa Nome, imprime a tela, tá? Entra lá, acordo por acordo e vai imprimindo a tela, tá? Agora, se você ainda não pagou, assim que você efetuar o pagamento, junta todos os comprovantes de depósito, tira a cópia autenticada. Lembra que eu falei para vocês que nem todo mundo vai conseguir ter acesso ao registrato? Eu não sei por que cargas d'água, né? Não sei qual é o motivo, mas eu posso dizer para vocês que não é um motivo justo, nem é correto. Eu percebi que, na verdade, eu falei com alguns amigos, que a gente estava trocando informação, né? E eu estava passando essa orientação para eles, né? Entra no registrato, né? E verifica se você tem alguma restrição interna. Se tiver, enfim, isso que eu estou ensinando para vocês, eu estava passando para alguns amigos. E aí eles me disseram, Patrícia, olha, o site do Banco Central não está permitindo mais o cadastro de novas senhas. Quando o site do Banco Central diz que não está mais permitindo o cadastro de novas senhas, ele está dizendo para você, brasileiro, que você não pode mais acessar suas informações, tá? Eu espero que isso não esteja ocorrendo mais. Acho que já deve ter regularizado. Então, se você tentar, se você ainda não tem cadastro no Banco Central para ter acesso ao seu registrato, e se você não conseguir fazer, eu gostaria muito que você participasse comigo a partir de setembro, através do Instagram, do YouTube, quando a gente for fazer nossos encontros semanais, né? Nas segundas e quintas-feiras, às 8 horas da noite. Eu queria muito que você entrasse comigo lá ao vivo e me dissesse se você conseguiu ou não ter acesso às suas informações no registrato do Banco Central, tá bom? Porque a gente gostaria muito de saber quantas pessoas não estão conseguindo, para a gente poder até abrir uma reclamação no Banco Central, tá bom? Mas, assim, tem uma outra maneira de você ter acesso, de você descobrir se você tem ou não uma nota de prejuízo. É bem simples, tá? Então, você não fica refém das informações do Banco Central. Você também pode estar se utilizando de uma outra maneira, que é um pouquinho mais trabalhosa, mas, gente, não deixe de fazer isso, tá? Corra atrás dos seus direitos e, para isso, ninguém mais pode fazer isso por você, só você mesmo. Então, todos os bancos onde você fez um acordo com redução da taxa de juros, procure essa agência. Então, a gente está falando de separe todos os documentos relativos às dívidas com comprovante de pagamento e acordo com o banco, feito com o banco, assessoria de crédito. Item, recomendação número 4. Vá até o banco onde a dívida foi originada e solicite cópia do acordo ou do comprovante de quitação da dívida. Procure pelo seu gerente. Como você pagou sua dívida através de um acordo, quando você for até a sua agência bancária e dizer que você precisa desse comprovante
de pagamento, se o banco vendeu a sua dívida para uma assessoria de cobrança, é bem provável que o banco diga que nem tem esse comprovante, que não tem esse controle. Aí é o momento em que você vai ficar chocado. Falar assim, mas como? Eu paguei essa dívida, eu paguei através de um acordo com a assessoria de cobrança. E aí, nesse momento, você tem que ser muito esperto. Porque o gerente vai falar, não, você continua. Aí, o que você pode fazer? Qual é a estratégia que você vai fazer? Se eles não têm uma cópia do acordo, então você vai falar assim, então tá, eu queria solicitar um empréstimo, tá? Eu quero um empréstimo de R$2.000, por favor. Aí o gerente vai olhar para sua cara, de olho arregalado, assustado, e vai dizer o seguinte, meu senhor, o senhor tem uma negativação interna com a gente, por isso a gente não vai poder conceder esse crédito para o senhor. E aí você vai pedir para o gerente te ajudar. Falar, por que vocês não podem conceder o crédito para mim? Será que você pode imprimir para mim, então, uma cópia do débito que eu tenho com vocês, que eu vou analisar a possibilidade de fazer esse acerto, de fazer esse pagamento? Porque é desse documento que você precisa para poder começar uma ação contra o banco, tá bom? Então, se você não conseguir no registrato, através daquele relatório, você vai procurar a sua agência bancária, onde a dívida foi originada, né? Seja cartão de crédito, cheque especial ou empréstimo bancário, procura pelo seu gerente e peça para ele, se ele disser que não tem registro de acordo seu lá, é porque quando você fez o seu acordo, você pagou para a assessoria de cobrança, o banco já tinha vendido a sua dívida, tá? E se isso aconteceu, o gerente vai falar, não, você não pode mais contratar nenhum serviço aqui com a gente, porque você já deu prejuízo para o banco anteriormente. Aí você vai falar, poxa, é verdade? Será que você pode imprimir para mim, então, o valor da dívida, com o número do contrato? Porque eu vou analisar a possibilidade de quitar isso aí. Então, é esse documento que você precisa, tá? Para estar tomando as providências. Bom, feito isso, procure um advogado da sua confiança, tá? Por que a gente está falando? O que acontece, pessoal? O Tribunal de Pequenas Causas, ele é muito, eu digo que ele é muito democrático, porque você não precisa de um advogado para ingressar com uma reclamação, tá? Inclusive, assim, dentro do Tribunal de Pequenas Causas, eles oferecem um advogado dativo. O que quer dizer advogado dativo? É um advogado grátis. Só que a minha recomendação para você é que você contrate sim um advogado, de preferência de um escritório especializado em direito bancário. Por quê, pessoal? Porque esses escritórios, esse advogado especializado em direito bancário, ele lida com esse tipo de assunto todos os dias. Então, eles têm a malícia, eles têm o caminho, tá, para percorrer, e as chances de você ter sucesso através de um advogado pago, né? E normalmente os honorários desses profissionais são cobrados depois do julgamento, né? Então, assim, por mais que eles cobrem algum honorário antecipado, né? Normalmente costumam ser valores baixos, porque isso costuma ser cobrado dentro do, tipo assim, por exemplo, você entra com pedido de dano moral e dentro do próprio processo o advogado coloca honorários de 20% que serão pagos pela parte, pelo banco, né? Caso eles percam, caso o juiz dê ganho de causa para você, né? Então, vale muito a pena contratar um especialista em direito bancário, tá? Você tem direito de procurar por um advogado dativo dentro do Tribunal de Pequenas Causas, um advogado gratuito, mas, pessoal, por experiência própria, tá? Procure um advogado especializado em direito bancário. Bom, aí a gente, procure um advogado da sua confiança, né? Prefira entrar com uma ação pelo Tribunal de Pequenas Causas devido à agilidade no andamento do recurso. A primeira audiência acontece em menos de 3 meses e os limites de valores são. Então, quando a gente entra pelo Tribunal de Pequenas Causas, a sua causa, a sua reclamação, ela não pode ter um valor superior a 40 salários mínimos, tá? Então, digamos que você entrasse no Tribunal de Pequenas Causas através de um advogado gratuito oferecido pelo próprio Tribunal de Pequenas Causas. A sua ação não poderia ter um valor superior a 20 salários mínimos, tá?
Então, aqui, até 20 salários mínimos sem advogado. Prefira a ajuda de um advogado, que é a nossa indicação. Até 40 salários mínimos na companhia de um advogado, né? Então, observação, importante. É importante lembrar que o juiz sempre irá reduzir o valor da indenização. O que acontece? A justiça também, ela quer barrar a entrada de engraçadinhos, de pessoas mal intencionadas que querem ganhar dinheiro a todo custo, né? Então, tem uma frase que, assim, enriquecimento ilícito, né? Toda vez que um juiz ele julga um processo de dano moral, ele tenta verificar, né, se aquele pedido não está enquadrado numa situação de enriquecimento ilícito, quando a pessoa que entrou na justiça, né, processando alguém, se essa pessoa não está querendo se beneficiar através de enriquecimento ilícito, né? Então, toda vez que você entrar com um processo no Tribunal de Pequenas Causas, por mais que você peça um valor X, por exemplo, aqui, se seu advogado pedir uma indenização de 40 salários mínimos, o juiz vai reduzir isso lá embaixo, né? Então, a gente viu nos precedentes que a gente compartilhou anteriormente, que a maioria das causas teve ali um ganho de em torno de mais ou menos R$5.000, tá? Também tem muita causa transitada e julgada com indenizações de 10 mil, de 12 mil, mas a média, tipo assim, quando você pede o valor máximo de 40 salários mínimos, o juiz tende a jogar para baixo, tá? Mas o seu advogado é a pessoa mais indicada para orientar você nesse sentido. Normalmente, eles pedem um valor de indenização máxima, sabendo que esse valor vai ser reduzido, tá bom? Eu já estou antecipando essa informação para você, porque é o que acontece na maioria dos casos. Pequenas causas, dicas para entrar com uma ação, tá? Então, número 1, junte provas de prejuízo, tá? Um dos passos mais importantes, inclusive essa é uma orientação que o seu próprio advogado vai tá te passando, tá? Junte provas de prejuízo. Um dos passos mais importantes é juntar todas as provas do dano sofrido, como conversas. No meu caso, por exemplo, sabe essa conversa que eu tive com a minha gerente? Antes de ir na agência pessoalmente e ela me passar essa informação, ela me mandou um print da conversa, tá? Onde ela me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo que meu crédito foi negado por restrição interna, tá? Ela até mandou um print do SCR, mas depois ela excluiu. E aí eu entendi por que ela excluiu, porque isso poderia prejudicar ela, né? De uma maneira ou de outra, eu guardei esse print, né? E é um print que está sendo utilizado no meu caso, tá? Então, assim, toda essa conversa que, se você for até a sua agência, pedir cópia dessa dívida que o gerente fala que que você causou de prejuízo no banco, inclusive essa conversa, se você puder gravar, tá? Entra na agência com a gravação de áudio ativada, deixa em cima da mesa, tudo que disser ali pode ser utilizado, tá? Então, assim, um dos passos mais importantes é juntar todas as provas do dano sofrido, como conversas por mensagens, orçamentos, contratos, protocolos de atendimento, comprovantes, recibos e testemunhas, tá? Então, assim, é muito legal que no momento que você vá até o banco, você leve alguém com você, tá? Todo blá blá blá, tudo o que o gerente disser para você, por que você não consegue mais tirar empréstimo na agência, é bacana que você tenha alguém do seu lado, tá? Tipo, ouvindo a conversa. Mais tarde, no processo, essa pessoa pode ser sua testemunha, né? Que mais? Contrate um advogado da sua confiança. Ele evitará que ocorram erros na hora de levantar as provas necessárias e também no decorrer do processo. O que garante mais segurança é o autor, tá? Então, assim, gente, um bom advogado aqui é fundamental, tá? Compareça à audiência. É muito importante que o autor da ação, você... eu me perdi. Vamos lá, compareça à audiência. É muito importante que o autor da ação, que é você, da ação de pequenas causas, compareça à audiência. Caso isso não ocorra, a ação será extinta e sem julgamento. Gente, se você perder o dia, se você não comparecer no dia da sua audiência, babau, seu processo é extinto de imediato e você não tem mais o direito de solicitar julgamento, tá? Então, assim, caso você tenha algum imprevisto, o seu advogado, você precisa comunicar ao seu advogado para ele tomar as providências. Já se quem faltar for o acusado, digamos que ao banco, ao representante do banco falte, né, ele não compareça à audiência,
Caso isso não ocorra, assim, caso quem faltar for o acusado, o juiz tende a julgar a ação como procedente e dar prosseguimento no processo a favor do autor. Então, se você, meu camarada, minha amiga, se vocês tiverem a sorte dos advogados que representam a parte do banco faltarem e não aparecerem, quem foi beneficiado é você. Por quê? Porque aí o juiz ele vai dar provimento à sua reclamação, tá? A favor do consumidor. Mas normalmente os bancos aparecem, eles não, enfim, são espertinhos. Quarta indicação, atenção ao prazo para entrar com recurso, né? Se o autor da ação perder a causa, então, assim, digamos que o juiz julgar que você não tem razão, tá? Então, se caso o autor, no caso o consumidor, perder a causa, tem até 10 dias para encaminhar o recurso por escrito. Tá? Então, assim, se o juiz logo de cara negar o seu pedido, você tem 10 dias, o seu advogado vai ter 10 dias para poder entrar com recurso, que seria uma segunda tentativa, né? E quando você entra com um segundo recurso, aí de um processo público gratuito, a coisa já muda de figura. Então, se tiver recurso, aí já começa a contar, inclusive, o pagamento de custos processuais, que aí, no caso, você teria que pagar, tá? Mas, normalmente, na primeira audiência, essas coisas costumam ser resolvidas, tá? Nessa situação, necessitará da presença de um advogado. Você já vai estar com o seu advogado, né? Além disso, esse recurso abre uma segunda fase no processo, havendo, assim, custos, tá? Então, assim, toda vez que você entrar com um pedido no Tribunal de Pequenas Causas e o juiz negar o seu pedido logo de cara, o seu advogado pode fazer uma nova tentativa no prazo de 10 dias, e a partir dessa tentativa, aí seria já um recurso. Quando a gente entra no segundo modo, que é o recurso, aí tem custos processuais que, caso você perca, você precisa arcar com elas, tá? Quinto item, quanto demora uma ação de pequenas causas? Então, quanto tempo demora, né, para acontecer? O prazo para a resolução das causas depende muito do juizado e da quantidade de ações a serem julgadas. Então, cada instância, cada cidade, né, tem um volume maior ou menor de processos sendo julgados, mas, em geral, né, os casos, o processo pode ser encerrado em alguns meses, mesmo sem um acordo entre as partes. Por falar em acordo, quando isso ocorre, a ação pode ser resolvida logo na primeira audiência. Então, assim, a primeira audiência é a mais importante. Por quê? Porque logo na primeira audiência pode ser proposto um acordo, tá? Então, por exemplo, é isso que acontece. Então, a primeira audiência é você e seu advogado e os advogados representando o banco, né? Você está pedindo aí uma indenização de 40 salários mínimos, o banco vai e faz uma proposta para você de R$5.000. Qual que é a minha resposta? Inclusive, se o próprio advogado vai falar para você, aceita, pega na hora. Por quê? Porque se você não aceitar, aí vai entrar na segunda fase de recurso, e se de repente você perder, tem os custos do processo que aí você tem que arcar, tá bom? Então, na primeira conciliação, normalmente, em 90% dos casos, o banco já oferece um acordo, onde ele promete que vai eliminar a nota de prejuízo no seu SCR e vai te oferecer o pagamento de uma indenização menor do que a que você pediu no processo, mas pelo menos você vai estar recebendo alguma coisa. Então, os acordos oferecidos na primeira fase, na primeira audiência, não devem ser desperdiçados, aceite, tá? Pessoal, eu tenho que colocar essa nota de atenção aqui, porque, na verdade, a minha formação não é jurídica, não sou advogada, né? Então, eu já deixo isso aqui muito claro. A minha formação é na área administrativa, né? E hoje eu trabalho no ramo de marketing digital, né? Eu trabalho eu presto serviço para construtoras e grandes imobiliários. Então, assim, por exemplo, quando uma construtora faz o lançamento de um empreendimento, né? Toda a parte de marketing, né? Que envolve aí a parte de marketing digital, de divulgação disso na internet, enfim, propaganda no YouTube, no Instagram, tudo isso. Eu tenho uma pequena agênciazinha, né, que está começando agora, eu trabalho com isso. Marketing para construtoras e para imobiliárias. Por quê? Eu comecei a trabalhar nesse ramo muito cedo, então minha bagagem é bem grande dentro do mercado imobiliário,
E como eu acabei aprendendo, conhecendo a questão do marketing digital, eu acabei focando nesse nicho, né? Então, eu trabalho com marketing digital para construtoras imobiliárias, né? Ensinar a respeito de consumo de crédito, assim, eu não sou advogada, minha informação não é jurídica, porém a minha bagagem é prática, na verdade, assim, todo esse conhecimento que eu estou compartilhando com vocês, ele é conhecimento prático, né, do que aconteceu comigo, né, de coisas que eu descobri na prática. Então, assim, é por isso que esse curso tem um valor, assim, relativamente baixo, né, porque o nosso objetivo maior, né, realmente é de alertar. O nome, inclusive, da nossa página, né, nas redes sociais é Alerta Consumidores, né, assim, são alertas que a gente faz aí com relação às coisas que mais interferem na nossa vida financeira, tá? Então, assim, eu não sou advogada e por isso a gente fez esse lembrete aí, tá? Procure sempre por um advogado, tá? Somente um profissional autorizado pela OAB poderá lhe assessorar da maneira correta, conforme a sua situação. Busque orientação profissional sempre, tá? Não caia em golpes, não fica achando que tudo é maravilha, tá? Então, assim, quando eu digo para vocês procurarem um advogado, um profissional credenciado na OAB, é porque é o profissional que realmente tem experiência, tem conhecimento de leis e vai poder orientar, ajudar você a conduzir esse pedido de indenização, essa retirada de nota de prejuízo no Banco Central da melhor maneira possível, tá bom? Na verdade, esse conteúdo, né, eu procurei compartilhar com você tudo que eu aprendi, tudo que esse conhecimento que eu obtive, para que você tenha condição de tomar a providência, né? Então, assim, agora você sabe que você tem esse direito, e a partir de agora eu sei que você, como é muito inteligente, que você vai procurar saber se é o caso de procurar. Enfim, eu sei que agora você vai fazer um levantamento, vai procurar pelo seu gerente, vai procurar acessar o registrado para saber se você tem essa nota de prejuízo ou não. E se você tiver, você já sabe agora, com essas informações que eu compartilhei com vocês, que você pode procurar por um advogado e solicitar aí um pedido de indenização, tá? Se for o seu caso, né? Então, eu agradeço a atenção. Vamos para as próximas aulas.